Olá, hoje a gente vai dar uma olhada em duas das condições mais conhecidas na saúde reprodutiva, a endometriose e a síndrome dos ovários policísticos, a famosa SOP. Por muito tempo, todo mundo tratou as duas como problemas completamente distintos. Mas, olha só, uma pesquisa nova está mostrando uma conexão surpreendente e isso pode mudar tudo para quem tenta entender e tratar questões de fertilidade. Bom, vamos lá. Para a gente entender de verdade por que essa nova descoberta é tão importante, primeiro a gente precisa ter uma ideia bem clara do que são essas condições e por que a ciência, por tanto tempo, viu as duas como dois mundos totalmente à parte. Aqui a gente consegue ver a diferença principal, né? De um lado, a endometriose, pensa nela como um problema mais físico, estrutural. É um tecido que deveria estar só dentro do útero, mas que resolve crescer em outros lugares e isso causa inflamação, dor, enfim. Do outro lado, a SOP. A SOP é outra história. É um problema hormonal, uma questão de comunicação química do corpo que fica meio bagunçada. Então, apesar de afetarem milhões de pessoas, parecia que elas vinham de universos completamente diferentes. Vamos entrar um pouquinho mais no detalhe da endometriose? A definição é essa, um tecido que parece com o endométrio, mas que está fora do lugar. Isso não é pouca coisa não, é um fator super importante para a subfertilidade, que é aquela dificuldade de engravidar, chegando a estar presente em até metade dos casos. E agora, a SOP. Ela é um dos distúrbios hormonais mais comuns que existem. O que marca a SOP são os ciclos menstruais que não são regulares e um excesso de hormônios masculinos, os andrógenos. E assim como a endometriose, a SOP também é uma das principais causas de dificuldade para engravidar, mas por um motivo diferente, geralmente por falta de ovulação. E aqui a história fica ainda mais curiosa, porque os pesquisadores não viam as duas só como coisas separadas. Algumas teorias chegavam a dizer que elas eram, na verdade, opostos fisiológicos. Uma coisa seria o contrário da outra. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente um dos motivos para essa ideia. O estudo que a gente está analisando confirma essa observação. A endometriose muitas vezes está associada a um índice de massa corporal mais baixo. Já a SOP, ao contrário, está ligada a um IMC mais alto. Isso só reforçava a ideia de que eram condições que iam para direções opostas. Mas e se essa ideia de separação total não fosse bem assim? A ciência avança quando alguém resolve fazer uma pergunta diferente, né? E foi exatamente isso que os pesquisadores por trás desse estudo fizeram. E essa era a grande pergunta. Sabe, ignorando a ideia de que eram opostas, eles se perguntaram, e se elas coexistirem? Uma pergunta simples, mas que desafiou um pensamento que já durava muito tempo e preparou o caminho para uma descoberta e tanto. Então vamos ver o que eles descobriram. A análise foi feita com base em dados de um estudo chamado ENDO, que deu a primeira visão clara e em larga escala sobre essa questão. Agora, o que é realmente interessante aqui é o primeiro resultado-chave. Num grupo de mulheres que passaram por cirurgia ginecológica, quase 1 em cada 20 tinha as duas condições. Aquilo que a teoria dizia que era raro, ou até improvável, estava lá, o tempo todo. E não parou por aí. Os pesquisadores também foram olhar um grupo da população geral, ou seja, pessoas que não estavam necessariamente procurando um tratamento ginecológico. E mesmo nesse grupo, a sobreposição apareceu em cerca de 1 em cada 50 mulheres. A conexão era real, não era só uma coincidência. Mas a descoberta não acaba aí, porque uma coisa é saber que as duas condições podem acontecer juntas. Outra, muito mais importante, é entender o impacto real disso. E é aqui que a história dá uma virada, principalmente quando o assunto é fertilidade. Então, o ponto central é este. A simples presença das duas condições não era a história toda. Existia uma consequência. E era uma consequência muito poderosa que pouca gente esperava. E aqui está, o número que muda o jogo. Um aumento de mais de 10 vezes na probabilidade de subfertilidade. Pensa só nisso. Ter endometriose ou SOP sozinhas já aumenta o risco. Mas ter as duas ao mesmo tempo não só soma os riscos, multiplica, de um jeito que ninguém tinha imaginado. Esse gráfico de barras coloca tudo numa perspectiva visual que impressiona. Dá uma olhada na altura da primeira barra, a de ambas. Ela dispara lá para cima. Agora compara com a segunda, apenas endo, que já é mais que o dobro do risco normal. E a terceira, apenas SOP, tem um impacto bem menor. Fica claro que não é uma soma simples, é a combinação das duas que cria esse desafio gigantesco para a fertilidade. E além da fertilidade, o estudo também mostrou outros impactos. Pessoas com as duas condições juntas também tinham uma probabilidade 2,5 vezes maior de ter dor pélvica crônica. É como se fosse uma carga dupla de sintomas, né? Diante de tudo isso, a pergunta que fica é, tá,
E o que isso significa na prática? Como é que essa descoberta muda a forma como médicos e pacientes vão lidar com esses problemas? E aqui está a aplicação prática. Por anos, existia um quebra-cabeça na medicina. Os médicos tratavam a SOP, conseguiam fazer a ovulação voltar ao normal, mas a dificuldade de engravidar continuava. Este estudo sugere uma resposta. Talvez a endometriose estivesse lá o tempo todo, escondida, sem diagnóstico. A própria conclusão do artigo resume isso perfeitamente. A coexistência dessas duas condições não é só uma curiosidade estatística, não. Ela pode ser a peça que faltava para entender por que alguns tratamentos falham e, quem sabe, finalmente ajudar mais pessoas nessa jornada da fertilidade. E a gente termina com essa nova perspectiva. O que antes eram dois caminhos separados na saúde reprodutiva, agora se cruzam de um jeito que não dá mais para ignorar. Esse novo entendimento não é só um avanço da ciência. É uma promessa de respostas e talvez de novas esperanças para muita gente. Obrigado por acompanhar.